pedi permissão para uma das minhas pacientes para contar essa história porque eu achei muito interessante. Eu pensei em contar ela no Dia dos Pais, mas eu achei que poderia ser um alerta de gatilho para algumas pessoas que estavam passando por alguma situação complicada, então eu preferi deixar uns dias passar para poder contar agora. Durante uma das nossas sessões, a gente estava falando sobre pai e mãe, né? E esse peso sobre a nossa vida. E aí, por isso a gente conta a história e revive quem é o pai, quem é a mãe, para que a gente possa tomar essas pessoas, né? Entender que eles são pessoas e não super-heróis que são a prova de todo e qualquer erro. E aí ela estava contando sobre o pai dela. E ela falava sobre o pai, várias virtudes, várias coisas interessantes que eram muito legais de um pai, de um bom pai. E aí, em algum momento ela falou, tá, mas ele não era também isso, ele também tinha um lado ruim dele, que ele era muito controlador. E aí deixamos a fala seguir e ela foi falando, não, ele era muito controlador. Ele ele não me deixava dormir na casa da minha tia e não deixava dormir na casa da minha avó. Eu pude dormir na casa da minha avó, eu acho que umas duas vezes, assim. E, assim, ele ficava muito em cima para não sair de casa. Eu não podia dormir na casa das minhas amigas quando eu era adolescente. Eu não podia sair. Ele só deixava eu sair de casa uma vez no final de semana. Eu tinha que escolher entre sexta, sábado ou domingo, enquanto as minhas amigas podiam sair sexta, sábado e domingo. E assim, eu queria muito sair, eu ficava com muita raiva, não sei o que e tal, mas eu queria sair, mas ele não deixava, não deixava. Eu não tinha conversa com ele, então ele me controlava muito. E aí eu perguntei, tá, mas por que que ele fazia isso? Não, hoje eu sei que a maior parte dos abusos acontecem quando as meninas vão dormir na casa das amigas, de parentes e tudo mais, que é ali que acontece, né? A festinha de pijama acaba acontecendo muita coisa. Então, de certa maneira, ele estava certo, né? E ele também não queria que eu ficasse mal falada na cidade. Era uma cidade pequena, então ele prezava muito para que eu não fosse uma menina que ficasse rodada ali na cidade. Então, ele só deixava eu sair uma vez por semana. Então hoje eu entendo, hoje eu consigo entender e, e eu faria o mesmo. Se eu fosse mãe, eu faria a mesma coisa agora. Ele agiu certo, eu não agiria de maneira diferente. E aí eu propus que a gente trocasse o nome de muito controlador, né, o título de muito controlador, para outra coisa. E onde eu quero chegar com essa história? Porque às vezes a gente cria uma ideia dos nossos pais que eles são maus, eles não deixam a gente fazer aquilo, não deixam fazer isso, porque a gente é uma criança, a gente é adolescente, que tem menos miolos na cabeça do que a gente acha que tem, né? E a gente cria uma verdade de que aquela pessoa é assim, é assado, mas quando na verdade talvez ela estava fazendo aquilo para proteger a gente, só que a gente não revisita esse lugar e a gente cresce com essa raiva da pessoa que não deixava a gente fazer nada, quando na verdade era alguém tentando proteger a gente de um mundo mal, de um mundo que ela conhece que é mal, de um mundo que ela sabe que as pessoas estão ali para sobreviver e fazer mal às outras pessoas. Só que a gente é novo, a gente é inocente, a gente acha que tudo pode, tudo deve. E quando a gente revisita esses fatos, a gente pode talvez renomear o que aconteceu para que a gente possa perdoar esse pai ou essa mãe também diante do que aconteceu, porque hoje com outra cabeça, hoje com outra visão de mundo, talvez a gente possa entender que os nossos pais, eles talvez erraram tentando acertar. Eles acreditavam que em algum momento aquilo dali era o melhor que eles podiam fazer pra gente e assim fizeram. Não foi todos os casos, nem todos os casos. Alguns pais realmente são pessoas horríveis, mas nem todos. Talvez a boa parte deles estivesse só tentando fazer o melhor que eles podiam fazer com as ferramentas que eles tinham, com eles que eles tinham, né? Então a gente precisa de revisitar às vezes esse lugar e para que a gente possa entregar esse perdão para esse pai, para essa mãe. E terapia é muito interessante para isso, né? Quando a gente fala sobre psicanálise, a gente revisita muito o nosso lugar de fala, né? Onde que a gente foi moldado, como é que foi que a gente chegou a ser quem a gente é hoje, né? Todos os vieses que foram construídos ao longo da nossa história para que hoje a gente fosse quem a gente é. E revisitar isso é tomar pai e mãe, né? É entender que aquele pai, aquela mãe, os cuidadores que a gente teve na nossa infância, eles estavam ali, talvez, tentando proteger a gente com as ferramentas que eles tinham. E revisitar isso é talvez entregar perdão para essas pessoas, para que
eles possam, para que a gente possa seguir uma relação melhor, mais harmoniosa, entendendo que aquela pessoa lá do passado só podia fazer aquilo porque era só aquilo que ela sabia fazer e que talvez ela fez aquilo porque ela tentou fazer o melhor pra gente. E talvez essa seja a grande fala sobre o Dia dos Pais, né? Sobre a gente poder perdoar essa pessoa que talvez agiu tentando ser o melhor que ele podia com as ferramentas que ele tinha.